Muito bem, vamos para o catecismo então. Importantíssimo falar isso para vocês, porque calma lá que o Senhor não deixou ninguém sozinho aqui. Muito bom. Nós vamos então para o capítulo 4 agora, dos preceitos da igreja. Dos preceitos da igreja em geral. Além dos mandamentos da lei de Deus, que mais coisas somos nós obrigados a observar? Então já vimos os 10 mandamentos. Além dos mandamentos da lei de Deus, também somos obrigados a observar os mandamentos ou preceitos da igreja. Somos obrigados a obedecer à igreja? Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à igreja porque o próprio Jesus Cristo nulo ordena e porque os preceitos da igreja facilitam a observância dos mandamentos de Deus. Então vem os mandamentos do Senhor, aí você fica inseguro, e aí como é que eu faço? Tem coisa que é óbvia, tem coisa que não está tão na cara, como é que eu cumpro isso daqui? Isso também é pecado? Isso eu posso fazer? E isso? Aí vem a igreja nos ensinando, então, começando aqui pelos mandamentos da própria igreja, os preceitos da igreja. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? A obrigação de observar os preceitos da igreja começa geralmente com o uso da razão. A partir do momento, então, que a criança já está no uso da razão, já é para observar os preceitos que a Santa Igreja manda. É pecado transgredir um preceito da igreja? Transgredir com advertência um preceito da igreja em matéria grave é pecado grave. Quem pode dispensar de um preceito da igreja? Só o Papa ou quem dele receber as competentes faculdades. Só o Papa poderia dispensar. Você já imaginou que é assim, né? Na igreja verdadeira dificilmente isso vai acontecer, né? Não sei caso realmente, nossa, que seja impossível mesmo, né? Mas fora isso, você sabe que isso não vai acontecer. Então é para cumprir os preceitos da igreja. Quantos e quais são os preceitos da igreja? Os preceitos da igreja são 5. Primeiro, ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. Ouvir a missa inteira nos domingos e festas de guarda. Lembra que esse livro aqui está no começo do século passado. Nós, então, nessa situação de igreja invadida que nós estamos hoje, o que é que acontece que ficou no lugar, então, muito modestamente, como é que nós cumprimos esse preceito? Nós cumprimos o preceito no encontro com Jesus, nas celebrações litúrgicas, que, na verdade, é a mesma coisa que acontece por aí, aonde, por exemplo, você tem uma paróquia, tem o padre e tem 10 comunidades. O padre não vai conseguir no mesmo domingo. O padre no domingo não consegue celebrar 10 missas, obviamente. Já tem lá a matriz para tomar conta e ainda por cima vai tomar conta de mais 9 comunidades. É totalmente impossível. Então, conclusão da história. Nas comunidades onde o padre no domingo não consegue ir, eles têm também a celebração litúrgica. Nós também, com a diferença que nós temos a comunhão espiritual. Pronto, mas é válido do mesmo jeito. Portanto, é assim, você tem que participar do encontro com Jesus. Não só justamente aos domingos, como também nos dias santos de guarda, tá certo? Segundo, confessar-se ao menos uma vez por ano. Isso aqui está certinho com o que eu aprendi quando eu era catequizando, né? Quando eu era pequenininho, a catequista ensinava certinho isso aqui. Confessar-se uma vez, pelo menos uma vez por ano. Você sabe, professor, mas a igreja fala uma vez por ano só? Ela falou pelo menos? Ela não falou que é só uma vez por ano. É só uma vez por ano, tá bom. Não. Ela falou pelo menos uma vez por ano. Obviamente, a igreja é santa e ela percebe as necessidades dos seus filhos. Você não espera que uma pessoa em lugares assim remotos, uma população assim pequena, onde tem um padre para sei lá quantos 1000 quilômetros quadrados, como na Amazônia, por exemplo, você não espera que a pessoa tenha um padre à disposição para confessar toda semana se ela quiser, porque ela não tem. Tem gente que fica 1 ano sem ter missa, mais de 1 ano sem ter missa, né? Então, porque é tudo muito longe. Então, exatamente por causa disso, a igreja fala pelo menos uma vez por ano. Aqui na paróquia, nós fazemos uma vez por mês a confissão espiritual. Todo mês a gente faz confissão espiritual juntos. Tem que ser junto, professor? Não, não tem que ser junto. É um momento que a comunidade se reúne, né? A paróquia se reúne, a família Sagrada Face de Tours se reúne diante do Senhor para fazer a sua confissão espiritual. Não é coletiva, nada. Nós nos juntamos e fazemos a nossa confissão espiritual uma vez por mês. Puxa, pequei de novo, falta 15 dias para a próxima confissão. E agora? Agora você vai confessar na sua casa, no altar da sua igreja doméstica, na frente do altar da sua igreja doméstica. Só isso. Se é um pecado considerado leve e não ofende os 10 mandamentos, você então vai fazer o ato de contrição imediatamente, pedir perdão ao Senhor, se reconciliar com Ele, se arrependendo do seu pecado, na hora mesmo.
Se é um pecado mais grave, e depois quando chega na hora do encontro com Jesus, nós temos novamente o ato de contrição. Se é um pecado grave, né, um pecado mortal, você já vai, já faz assim que possível, urgentemente, passa a ser a coisa mais urgente da sua vida, você fazer então a confissão espiritual na sua casa. Você tem o manual da igreja doméstica, lá tem o roteiro certinho, e além disso você também tem, né, as nossas gravações que ficam para você poder acompanhar. Se você não quiser fazer sozinho, faz sozinho, faz junto com a gente. Aí você faz lá novamente na reprise, tá certo? Então, olha só, os instrumentos maravilhosos de salvação que o Senhor foi nos dando, nos deixando ao longo dos séculos, porque Ele sabia que nós íamos chegar nesse tempo de igreja invadida, de cisma na igreja. Ele sabia disso. E justamente por isso nos deu essas ferramentas todas de salvação maravilhosas, né? Muito bom. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. É preciso comungar pelo menos na Páscoa. Mas aqui, meus irmãos, está sendo falado justamente de forma geral. Essa aqui é a regra geral, né? Então, nós que temos a graça da comunhão espiritual, que é reconhecida pelo Concílio de Trento, do século XVI, posso dizer que foi assim, se não foi o concílio mais rígido, mais rigoroso que nós tivemos, foi um dos mais. Sim, bem rigoroso mesmo, estava aí combatendo as heresias do Lutero e Companhia Limitada. Eu posso dizer para vocês que realmente ali o que era e o que não era, né? Então, bem desse jeito. Foi uma normatização da igreja seríssima, para que evitasse que as pessoas, por mais longe que estivessem de Roma, fizessem as coisas da cabeça, até por falta de informação. E ali foi aprovada a comunhão espiritual. Foi aprovada a comunhão espiritual. Tanto é que vários santos e santas faziam comunhão espiritual. Meus irmãos, antigamente a pessoa tinha autorização para comungar no máximo uma vez por semana. Religiosos e religiosas, grandes santos que nós temos aí, era assim uma vez por semana só que podia comungar, não era todo dia não. Não era da forma como é agora, certo? Aí, às vezes, um santo, uma santa conseguia sim uma graça especialíssima de uma autorização do bispo para comungar 2, 3 vezes por semana, né, Maria Sofia? Às vezes. Mas de resto, no geral, era uma vez por semana no máximo. Mas isso quando você está com uma igreja próxima de você e quando você não está. Mora distante, não tem condução, naquela época não tinha ônibus, não tinha nada, né? Não vai fazer que nem uma vez estava estudando, né? Fazendo um curso, eu fiz conservatório de música, né? E 5 anos e meio de conservatório de música. E apareceu lá um curso de apreciação musical, eu fui fazer o curso de apreciação musical. E aí então o professor estava falando justamente, naquela época era mocinho, né? E ele estava falando justamente da diferença, né, dos estilos musicais. Estava começando o curso, né? Diferença dos estilos musicais, o classicismo, o romantismo. Deu como exemplo do classicismo Mozart e deu como exemplo do romantismo Beethoven. E falou, inclusive, que assim, o Beethoven chegou, que o Beethoven é depois de Mozart, mas ele chegou a conhecer Mozart, né? E aí então a moça levanta a mão e pergunta assim, não muito moça não, já tinha aí uns 30 anos aí, levanta a mão e pergunta assim, eles gravaram algum CD juntos? Então, por favor, o tempo é totalmente diferente, não existia nem disco, nem o que a gente chama de bolachão agora, nem fita cassete, nem CD, DVD, não existia nada disso. É um tempo totalmente diferente, é a mesma coisa agora. Hoje o sujeito mora na roça e já tem dificuldade, por exemplo, aqui onde eu moro, o ônibus a cada 4 horas, por aí. Dependendo do dia, domingo é menos ainda. Como é que a pessoa vai e volta para a missa de ônibus? Tem lugar que tem ônibus, mas aqui já não tem. Tem lugar que é de 1 hora, 2 em 2 horas e torna até difícil, mas tem lugar que é 1 vez por dia, 2 vezes por dia, de manhã à noite. Como é que a pessoa vai pegar condução? Nem sempre tem condução fácil, não tem carro. Então, ou seja, nós estamos numa situação que o mundo é muito grande e com várias situações diferentes. Só que na nossa época é pior, porque na nossa época você pode ter condição de ir até a igreja e você não pode ir mais. Então você pode fazer a comunhão todo dia na sua casa, na igreja doméstica, se você tiver essa necessidade, essa vontade. Se eu estou com vontade de comungar, estou sentindo assim, necessidade de estar em comunhão com Jesus, de receber o Senhor no meu coração. Você ajoelha ali, também no manual da igreja doméstica tem o roteirinho para você seguir, para você fazer a comunhão espiritual. As servas, por exemplo, aqui fazem comunhão espiritual todo dia. Nas orações delas está incluído todo dia, elas fazem comunhão espiritual, certo? Então, aí justamente depende da sua vontade, de você perceber que quanto mais a gente comunga, mais próximos do Senhor estamos, como é bom receber o Senhor no coração. E isso pode ser feito inclusive fora, né, da própria celebração litúrgica.
Tá certo? Dando aí o caminho das pedras para você. Quarto, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. Vamos fazer do jejum aí. Sexta-feira é dia de jejum de carne. Mas aquelas pessoas que podem, tem gente que não pode. Por ordem médica, olha, você é o seguinte, você está com anemia, começo de anemia, você não pode parar de comer carne, você tem que se alimentar. E aí prescreve lá todo um regime. Você fala, mas eu faço jejum na sexta, então agora você dá uma suspendida, porque não vai poder. É uma questão de saúde. Você está com sua resistência baixa, se você não se alimentar, você não vai sarar. Casos que podem acontecer justamente isso, né? Aí então você veja, a igreja fala jejuar e abster-se de carne. Ela não fala só você passar pão e água. Então é assim, a gente foi aprendendo a ver a história do pão e água, louvável, é uma tradição da igreja maravilhosa. E quando você não pode comer pão e tomar água em cima, porque esse pão moderno está fermentando no estômago, estufa o estômago e dá dor de estômago. E aí? Está entendendo? Então aí a outra forma é, bom, você se abstém de comer carne vermelha nesse dia, na sexta-feira, nos dias santos aí que a igreja manda, por exemplo, quarta-feira de cinza não pode, sexta-feira de paixão também não pode, né? Aí você deixa então de consumir carne vermelha e come um pouco menos da comida que você ia fazer. Se você pode fazer uma refeição só por dia e no resto do dia dar uma lambiscada só, come uma fruta aqui, come um café com leite ali, um pão, enfim. Aí não fazer só uma refeição não sendo completa também é outra alternativa. Se você pode, às vezes você não pode. Aí tem a questão do seu organismo, gente. O seu organismo não aceita, não aceita. Se aceita, nada como fazer. Se não aceita, não aceita. Eu não consigo fazer jejum mais só com pão e água. Eu já consegui, eu fazia quarta e sexta. Eu não consigo mais. Depois que eles mudaram a fórmula do pão, eu não consigo mais. Fermenta no estômago, dá uma dor de estômago terrível. Aquilo parece que vira uma bola aqui dentro que vai explodir. Fermenta demais. Eu não tenho mais condição de fazer isso. Para piorar a situação, uns anos atrás eu tive começo de anemia. A partir daí a médica disse, o senhor tem que se alimentar. O senhor não vai poder fazer, estou falando por experiência própria, o senhor não vai poder fazer o jejum que o senhor faz. Nem sexta, muito menos quarta e sexta. Professor, o senhor é meio gordinho para ter anemia. A gente não tem nada a ver, tá? A gente pensa que anemia é aquela pessoa raquítica, não tem nada a ver. Eu também achava isso, até eu questionei isso com ela. Falei, mas como assim começo de anemia? Olha o meu peso aqui, sinceramente, né? Falou, não tem nada a ver isso daí, olha só o seu exame de sangue, como é que tá, e mostrou lá, não vou lembrar o nome do coeficiente que dá isso, mas mostrou lá que estava com começo de anemia. Aí então fui obrigado a comer mais verdura verde escura, né? Brócolis, couve, essas coisas que são verde escura, que é o chegadinho mais no alface, né? Beterraba, né? Essas coisas, e não fui obrigado a não fazer mais jejum desse jeito a pão e água, é uma questão de saúde. Tá certo? Então o que eu faço na sexta-feira? Eu como peixe. Como era, inclusive, costume. A Madre Sofia vai contar a historinha para vocês de peixe do Venerável Léo do Pão mais para frente um pouquinho, para vocês verem como lá no século XIX era costume, na sexta, eles não comiam carne vermelha, comiam peixe. E eu vi isso quando era criança, né, na minha família, como eu falei, convivia, conhecia na casa da minha bisavó direto, que era só atravessar a rua, facinho, ia lá bater papo com ela, então tinha os tios avós, aquela coisa toda, né? E tinha ali um ou dois tios avós que eles não comiam carne vermelha, porque eles todos comiam ali, trabalhavam ali na padaria e comiam todos ali. Então, para não ter que voltar para casa. E aí então eu vi um ou dois, que eles só comiam peixe nesse dia, até estranhei. Falei, nossa, por quê? Não, isso é promessa que ele fez. Você vê que a família não é tão católica como devia ser, né? A gente vê isso. Mas o resto comia carne vermelha mesmo, gente. Estamos falando de muitas décadas atrás, uma vergonha, né? Mas enfim, cada um é responsável pela sua própria atitude. Se não é católico praticante, não adianta, né? Certo? Então estou dando essas informações para você não se sentir mal, porque muitas vezes você não pode ficar sem comer. Tem gente que tem aquela doença que tem que comer a cada 2, 3 horas, né? Taxa de açúcar baixa, não sei das quantas. Não se sinta mal. Só significa que você não vai ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Desculpa, essa não foi a vontade de Deus para você. Fazer o quê? Entenda e aceite.
E a sua frustração se oferece ao Senhor como penitência. Porque tem gente que consegue, tem outros que não, e não podem. Tem gente que não pode. Certo? Eu tenho facilidade de ficar muitas horas sem comer, mas tem gente que não tem, passa mal. Começa a ficar branco. Porque o organismo é assim. Só que, por outro lado, tem esse problema que eu tenho que tratar. Então, é assim que a coisa funciona. A gente faz de acordo com o que o Senhor nos dá a graça. Então, se você não pode fazer jejum a pão e água quarta e sexta-feira, primeiro que é assim, obrigatoriamente é sexta. Né? E segundo lugar, que você não se sinta culpado por isso, tira alguma coisa. Assim, puxa vida, mas o senhor está falando que o senhor come o peixe, então, não como carne vermelha nesse dia. Procuro não comer doce. Procuro fazer outro sacrifício que eu possa, que permita a saúde, porque a igreja não quer que você saia morrendo por aí de desnutrição e com... Aí, como é que fala? O negócio é esse negócio que eu falei, né? Com anemia. A igreja não está querendo que você morra de desnutrição e anêmico ainda por cima. Está querendo um sacrifício, oferecer ao Senhor o sacrifício. Só que o que eu acho muito estranho é que antigamente as pessoas comiam peixe na sexta-feira. Depois começou a dar uma mudança aí e ficou uma coisa assim mais radical quarta e sexta. Muita gente aí da renovação carismática falando isso, mas o finado Jonas Abib, uma vez eu comprei um livrinho dele que eu nem li. Porque o livrinho falava como fazer jejum. Falei, nossa, né? Aquela época, né? Quantos anos atrás essa conversa? Naquela época eu ia lá na Canção Nova para comprar livro, né? Não participava de louvor, eu comprava livro, assistia a missa ali, unha Aparecida, voltava para trás. Ia mais para passear, comer lá, ficar num ambiente assim um pouco diferente e comprar livro lá, na livraria que eles têm lá, né? Naquela loja. E aí então, naquela época, eu comprei o livrinho, né? Cheguei feliz em casa, felizão da Silva. Eu nunca fui da renovação carismática, né? Mas a gente, irmão, o que for bom a gente vai aproveitar, né? E também não conhecia um monte de coisa que eu conheço hoje. Aí, resultado da história, ele começa o livro dizendo que ele não faz jejum, que ele nunca fez. Aí eu não li o livro mais, né? Eu falei, ele vai falar sobre jejum, mas ele não faz jejum, o que ele pode ensinar sobre jejum? Eu achei estranho e não li mais o livro, ficou jogado lá para ler outra hora, acabei dando o livro, porque eu falei, desanimou, né? Queria uma pessoa que fizesse jejum para explicar o que é jejum, né? Não uma pessoa que não faz. Isso não é comigo, não, eu falho muito nisso aí, eu não consigo fazer jejum. Na introdução do livro. Então, estou sendo sincero com vocês, então, passando para vocês a minha experiência pessoal. Acho que eu não tinha comentado isso ainda, talvez com um ou outro que manda mensagem particular, né? E é aquelas coisas. Professor, eu gostaria de fazer jejum quarta e sexta aí só na base do pão e água? Sim, gostaria, mas eu não posso. Claro que eu gostaria. Aí o esforço nosso é outro, o nosso sacrifício tem que ser outro. Tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? Então, e pode ter certeza, no dia que você está de jejum de carne, é o dia que você tem vontade de comer tudo quanto é sanduíche, tudo quanto é bife, tudo quanto é coisa. O demônio tenta e é sofrido. Mesmo que você coma só um peixinho lá, é sofrido. É complicado, porque aproveita para, só hoje, uma vez só, é só hoje. Você é ali na luta contra o demônio, tem dia que é triste. E então, por último, pagar o dízimo segundo o costume. Então, veja bem, o dízimo é bíblico. O dízimo, ele é bíblico. Lá em Moisés, eu não sei se eu coloquei essa parte para vocês ou não, tem até que ver se eu não coloquei. Lá em Moisés ficou estabelecido, o Senhor estabeleceu justamente o dízimo para que então ali o povo hebreu pagasse para o templo, para poder sustentar o templo. Tá certo? E eu vou contar uma coisa muito séria para vocês. A gente que não trabalha no templo, quando a gente não trabalha no templo, a gente vendo tanto padre perdulário por aí como a gente vê, a gente simplesmente acha que, sei lá, de repente é um pouco de exagero, talvez não precisasse tudo isso, dar o dízimo, como assim? Mas vamos falar da igreja séria, vamos falar da igreja que é igreja, que o padre dedica a sua vida justamente à igreja. Eu não sou padre, mas eu dedico a minha vida à igreja. Eu simplesmente dedico a minha vida a Deus. É o dia inteiro trabalhando para o Senhor. Eu não tenho outro ofício senão trabalhar para Deus. Então, apesar de não ser padre, mas eu praticamente que levo, vamos dizer, é praticamente uma vida de padre, que eu sou casado, mas tem padre aí que é casado, estão querendo voltar para a igreja, casados, que a igreja aceite. Mas assim, então, não sou ordenado, não sou nada, não tenho o sacramento da ordem. E nunca vão me colocar como padre aqui, porque não tem nada a ver. Eu conheço meu lugar e sei onde é.
Mas, de qualquer forma, eu trabalho muito mais que a grande maioria deles e eu, pessoalmente, não conheço um que trabalhe como eu trabalho. Para a igreja, eu não conheço. É o dia inteiro. Eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando porque eu não aguentei. É o dia inteirinho. Isso daqui dá despesa. Você não tem ideia de como tem despesa para pagar. É um monte de despesa. Não é só água, luz, telefone, internet. É um monte de coisa que acontece que você tem que resolver. É um monte de material até que a gente deveria estar produzindo até gratuitamente para distribuir mais material gratuito que nós não podemos, por enquanto. E aí a gente lamenta, né? Quando a gente vê aquele pessoal com aqueles carrinhos, você já viu? É os carrinhos que eles levam de mão assim, e é dessa altura assim, e tem um monte de livro. É o pessoal protestante aí. E aí eles ficam parados no semáforo, ficam parados no cemitério no dia 2 de novembro, e fica lá com revistas e livros dando para quem quiser. Ouve a conversa ali e leva embora. Só espera você, às vezes até aborda a pessoa, e outras vezes espera você ir lá para ajudar a pessoa, né? E é um material caro, e a gente olha e fala, puxa vida, a gente não tem recurso para fazer uma distribuição assim, né, maior de como a gente gostaria, né, de material aí de evangelização, né? Sem inveja, nem nada, mas só olhando aquilo que a gente poderia estar fazendo também. Então, é aquelas coisas, meus irmãos e irmãs, que precisam de recurso financeiro. Estando no mundo é preciso de recurso financeiro. Qual é o meu jeito de ajudar a paróquia? O meu jeito de ajudar a paróquia é fazer um monte de vídeo para evangelização, daí eu já falo dos livros, daí a gente trabalha na lojinha lá direto, que no fim o dinheiro da lojinha da paróquia é tudo para cá. O meu jeito é esse aí. Aquilo que vocês doam de dízimo mesmo, diretamente, não é usado para mais nada, nem um centavo, nem uma vírgula, nada, só aqui na paróquia. Só aqui, na construção, na manutenção, só para cá. Eu sou muito sério nisso aí, muito metódico mesmo. Eu levo o negócio realmente a sério. Né? Mas a gente vai entendendo por que é que precisa ser dado o dízimo, que antigamente era 10% da renda da pessoa. Olha lá o fariseu falando, paga o dízimo com rigor. Né? Era 10%. Modernamente a igreja diz segundo o costume, né? Não tão modernamente, que isso aqui é no começo do século passado, segundo o costume. Então, justamente, a gente pede realmente que vocês que participam da paróquia colaborem, porque com a ajuda de vocês é que a gente consegue fazer muita coisa. A gente trabalha lá, batalha lá e falta. Aí, então, o que falta é a hora que vocês entram e ajudam a gente aí, tanta gente boa, graças a Deus, nos ajudando com a graça de Deus nas coisas que a paróquia precisa, né? Agora, o ideal seria que a gente não precisasse fazer campanha de dízimo, assim, do tipo, campanha de doação. Gente, estou precisando de um celular novo, está indo para o brejo, esse daqui está pifando, não tem mais o que fazer. Vamos precisar de um celular novo. Aí faz aquela campanha para ajudar a comprar o celular. O ideal seria ter um caixa. Como aí tem várias igrejas que têm, vou tirar a questão de ser falso ou verdadeira, mas não precisa fazer. Fazem campanha quando é um negócio grande, reforma do telhado, umas coisas grandes assim. Mas coisas assim mais do dia a dia, eles nem pedem, já tem um dinheiro lá guardado. Seria o ideal se todo mundo fosse dizimista e colaborasse com o que pudesse com a paróquia. Tenho a certeza que aqui é usado assim com muita honestidade, porque meus irmãos e irmãs, eu trabalho para o Senhor, ele que me chamou para cá. Você acha mesmo que eu vou botar a mão num dinheiro que não é meu, que é da paróquia, na frente dele e fazer besteira? Não é do meu feitio, em primeiro lugar, eu sou pessoa altamente honesta, sempre fui, não é do meu feitio e, em especial, jamais faria isso justamente na igreja. Estou querendo ser o quê? Amaldiçoado e ir para o inferno? Dar uma despertão? Coitado, a gente deve uma vida simples aqui. Na verdade é isso, o mais simples que a gente pode e sempre querendo simplificar cada vez mais para se preparar para a grande tribulação, para a ditadura do anticristo que está vindo aí. Né? Não estou falando de ninguém aqui do Brasil, não. O anticristo aí vai aparecer por... A gente imagina ali entre Israel e Itália e Roma, né? Para ser mais específico, né? Então, meus irmãos e irmãs, a gente então tem essa questão do dízimo. Portanto, se você não é dizimista ainda, resumindo a história, costume-se ajudar a paróquia, né? Justamente sabendo que tem todo um trabalho aqui nosso, se for contar realmente, nós tivemos que batalhar muito para conseguir levantar isso daqui. Vocês têm a parte de vocês que vocês ajudaram, mas a gente tem uma ralação grande ali na casinha da frente ali, para poder conseguir levantar isso aqui, todo o recurso vindo para cá. Então eu, além de não tirar nada, ainda coloco muito aqui, coloco o que vem lá e vem para cá, né? O que vem da lojinha vai tudo para cá. Paga o que tem que pagar lá e a gente está investindo aqui. Tá certo? Então é isso, pagar o dízimo segundo o costume. Isso daí é preceito da igreja. É preceito da igreja. Tá certo? E ajudar a igreja nas suas necessidades também. Eu sou aqui nem São Paulo, né? São Paulo, ele tem uma parte da carta dele, vai aparecer para vocês
mas à noite, né? Na parte das completas que a gente não reza junto. Na parte das completas vai aparecer para vocês aí para frente um trecho de uma carta que ele diz que pela religião ele tinha direito de ser sustentado. Ele não fala essa palavra, mas que ser mantido, né, pelos fiéis, porque isso é um direito daqueles que estão à frente da igreja, mas que ele não fazia isso, que ele não queria pesar para ninguém, por isso ele trabalhava para se sustentar. Então, aí a gente vai seguindo aí o exemplo de São Paulo, mas sempre contando com a ajuda de vocês. Tá vendo? É bíblico, é mandamento da igreja, tem que fazer. Só para vocês saberem. Então, resumindo, ouvir missa inteira nos domingos e festa de guarda, no caso, encontro com Jesus, encontro litúrgico, né, festa litúrgica, confessar-se ao menos uma vez a cada ano, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja, pagar dízimo segundo o costume. E essa questão de jejuar, não tô flexibilizando nada, tá? É que assim, isso aqui é o resumo do resumo, né? Esse catecismo aqui é uma gracinha, ele é muito bonitinho, mas ele é um resumo. Então aí você tem o catecismo romano, depois que é desse grossura daqui, é um tijolão, né, bem maior, com mais detalhes, que é justamente o Concílio de Trento, e nós temos também, então, depois o direito canônico, para ir equalizando, né, justamente aí os outros problemas que foram aparecendo depois, porque aí vão aparecendo questões, como por exemplo essa de saúde, e aí eu não posso ficar a pão e água o dia inteiro, como é que eu faço? Estou em pecado? O fiel fica desesperado. Fica mesmo, eu já fiquei. E aí a gente querendo cumprir, né, a gente querendo cumprir os preceitos da igreja, então a igreja vai explicando, porque é mãe, não é madrasta, né? A igreja é mãe, não é madrasta. Ela vai então explicando aí nas exceções o que pode acontecer. E hoje em dia eu vou contar para vocês. Tem muita gente que não é que tem alergia, eu desconfio que não é alergia a trigo que a pessoa tem alergia àquele melhorador de trigo. Acho uma coisa absurda, acho uma pedância muito grande do ser humano que é fazer um produto que diz que é melhorador de trigo. Na minha opinião, que eu tenho direito a dar minha opinião, aquilo é um piorador de trigo. Como melhorador de trigo, o que é? Que estão pondo aí de química que nós não sabemos o que é, escreve melhorador de trigo. Melhorador para quem? Para mim não melhorou nada, para mim só piorou. Piorou que eu não posso mais consumir pão de padaria. Nossa, é só começar a comer direto aqui, o estômago estufa. Aliás, eu não estou podendo mais consumir trigo branco. E eu sempre pude. Eles estão mudando aí geneticamente. Eu li uma notícia que 50% da população mundial tem problema de estômago graças aos alimentos transgênicos, as mudanças genéticas que eles fizeram nas plantas, né, na alimentação. Então eu, depois de tudo isso, passei a não poder mais consumir trigo branco. Aí toda vez que eu insisto, eu tinha emagrecido já, né? Toda vez que eu insisto, né, porque dá vontade de comer trigo branco, ou coisa com trigo branco, a professora Milene faz pãozinho ali em casa, puxa, tá tão gostoso, eu vou lá comer, aí eu engordo de novo. É uma bolinha, né? O estômago, pum, parece que tem uma bola de basquete. Aí você vai diminuindo o trigo branco, vai cortando o trigo branco, começa a perder peso. Então aí, ó, tem coisa aí, né? Que também comer pão, você olha o meu tamanho e vê o dia que se algum de vocês almoçar comigo, vocês vão ver o que a gente come, vocês vão chorar, vocês vão falar, ó, professor, faz luxo não, professor, só porque eu estou aqui você vai comer só isso? Não, porque é só isso que eu como. Eu só como isso daí mesmo, provavelmente muito menos que a maioria de vocês. O metabolismo não presta, mas também tem esses alimentos transgênicos que colaboram bastante, né? Então pense nisso. Reveja a sua alimentação. A gente está sendo envenenado por essas tranqueiras, essas porcarias. Sendo quem é mais velho aí lembra de toda a batalha que teve contra o alimento transgênico, escândalo não permite, não permite, sabe-se lá quais interesses. Hoje em dia e ninguém mais fala nada. A maioria aí é tudo transgênico. Quero crer que alimento orgânico não seja, mas também não posso assinar aí embaixo. Teria que pesquisar muito e a gente nem sabe se vai encontrar a verdade. Vá saber. Né? Então, só para você ter uma ideia, você está passando mal de estômago, não sabe por quê? É por causa de conservante e essas coisas que eles estão mudando na nossa alimentação. Não é para o seu bem, não, você sabe disso. É para os bens deles, todos os bens. É mais lucrativo, né? Vende mais remédio, né? O Meprazol, né? O Meprazol, eu já tive um dia que estava na farmácia comprando lá remédio. Daqui a pouco 3, 4 pessoas atrás, mas o senhor queria o Meprazol? Eu só queria o Meprazol. 3, 4 pessoas. Eu falei, nossa, todo mundo tomando Meprazol? Só eu que não? Puxa vida, de repente, né?